Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29. Faremos a exposição desse texto. Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29. Não sei se vai ser possível projetarmos aqui em tela. Nosso cabo ali soltou. Mas se porventura você observar que tem alguém próximo a você que está sem a Bíblia, você compartilhe. Ah, que bom. Já voltamos então à projeção normal. Ótimo. Colossenses 1, de 24 a 29. Eu farei a leitura, mas eu peço que toda a igreja, por favor, acompanhe com toda a reverência e com santo temor a leitura da palavra do Senhor. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor aquiete o nosso coração. Não permita, Senhor, que a nossa mente venha se distrair, ó Deus, por qualquer coisa, Senhor. Não permita, ó Deus, que o nosso coração se afaste, ó Deus, de ouvir o som da Tua voz. Fala-nos, Senhor. Mostra-nos, ó Deus, como nós devemos servir ao Senhor. Lapida, Senhor, a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser. A fim, ó Deus, de que nós possamos nos apresentar, ó Deus, de forma santa, justa, digna do chamado que recebemos do Senhor. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Edifica-nos, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que nós, servos do Senhor Jesus, somos embaixadores de Cristo. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. A palavra do Senhor nos diz que temos a incumbência de anunciar o Evangelho, de trabalhar na igreja, de nos esforçarmos para o progresso e para o crescimento da obra do Senhor. No texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, Paulo deixa agora de falar sobre a excelência da obra de Cristo e sobre o ser de Cristo, e agora Paulo ele passa a falar de si mesmo. Mas Paulo, quando ele fala de si mesmo, ele não procura aqui em nenhum momento se exaltar, se vangloriar daquilo que ele está fazendo, como o reverendo Gedair fez menção na sua oração, quando Paulo ele fala sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, ele quer apontar a eficácia da graça de Deus que atua na sua vida. O objetivo de Paulo, ao escrever esse pequeno trecho do capítulo 1, é convencer os leitores da igreja, os leitores da sua carta, os membros da igreja de Colossos, que ele era digno de aceitação, digno de ser ouvido. Paulo aqui no texto, ele apresenta as suas credenciais como sendo alguém enviado da parte de Deus, como sendo o embaixador de Cristo Jesus. Então, tendo em vista que Paulo se apresenta como embaixador de Cristo e a palavra de Deus também diz que nós somos embaixadores de Cristo, o meu objetivo nessa noite, meus queridos, é mostrar quais são as credenciais de nós que somos o povo de Deus, de nós que fomos chamados embaixadores de Cristo. E a primeira credencial
que eu chamo a sua atenção dos embaixadores de Cristo é o sofrimento. Vou repetir, e se você puder anotar, anote. A primeira credencial dos embaixadores de Cristo é o sofrimento. Talvez essa, aos olhos humanos, pudesse ser a última credencial. Quando pensamos na figura do embaixador, quando pensamos na figura de um representante, pensamos alguém em um porte de lorde, com bons trajes, com uma boa cultura, com uma boa condição econômica e financeira. Vejam só que Paulo, ele em primeiro lugar, ele se apresenta como embaixador de Cristo por causa do sofrimento que ele traz no corpo, por causa da pregação do Evangelho. Vejam vocês como Paulo, ele destoa dos atuais líderes das igrejas evangélicas. Muitos líderes hoje que estão na televisão, que estão na mídia, que são os mais conhecidos hoje no Brasil, quando se apresentam como embaixadores de Cristo, eles apontam para os seus aviões, para os seus carros luxuosos, para os seus magníficos templos. Eles apontam para a sua riqueza, para a sua glória, para os seus programas de televisão. Paulo, ele apresenta aqui o seguinte argumento: me ouçam, deem atenção naquilo que eu vos falo, por causa do meu sofrimento. Vejam vocês, vou fundamentar agora o versículo 24, para que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio aqui. Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Eu quero, amados irmãos, rapidamente destacar aqui nessa noite 4 lições sobre o sofrimento. Em primeiro lugar, sobre o sofrimento, eu gostaria que nós entendamos que o sofrimento, ele nos identifica como discípulos de Cristo. Vou repetir. Sofrimento nos identifica como discípulos de Cristo. Quando eu falo de sofrimento, eu não estou falando sobre decisões erradas que nós tomamos na vida. Eu não estou falando sobre o pecado e as suas consequências sobre nós. Eu não estou falando sobre mazelas físicas. Quando eu falo sobre sofrimento aqui, meus amados irmãos, eu falo sobre o sofrimento por causa do Evangelho. Deixa eu fundamentar, e eu aproveito aqui para corrigir um texto que recentemente eu ouvi sendo interpretado de forma equivocada. Quando Jesus fala para alguém, se alguém lhe bate na face, vira e dá a outra. Quando Jesus diz, olha, se arrancarem a sua túnica, dê a outra também. Jesus está falando que essa atitude deve ser mediante ao sofrimento por causa de Cristo. É por causa do Evangelho que nós fazemos isso. Se alguém por causa do Evangelho nos prender, que nos leve para a cela. Se alguém por causa do Evangelho nos tirar a casa, que tire a nossa casa e que nós não venhamos a reagir. É importante que nós entendamos que quando Cristo ele faz menção disso, ele não está falando sobre uma agressão infortúnia, mas ele está falando sobre uma agressão produzida à pregação do Evangelho. E é nesse sentido que é importante que nós entendamos que o crente não é um ser pacifista e que não deve reagir quando a sua integridade física ou a integridade do seu lar está correndo risco. Esse texto da face e esse texto da túnica se aplica quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho. Então é de suma importância que nós entendamos, meus amados irmãos, que o sofrimento, ele nos identifica como discípulos de Cristo Jesus. Vou fundamentar isso ainda com 2 outros versículos conhecidos. Marcos 13, palavras do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O próprio Senhor da igreja, o nosso mestre, ele diz que por causa do Evangelho, por causa da vida do discipulado, nós seremos odiados pelo mundo inteiro. Um outro texto, Mateus 5,11, a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados ou plenamente felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Portanto, meus amados irmãos, é de suma importância que eu e você entendamos
que por causa da nossa identificação com Cristo, por sermos discípulos de Cristo, nós estamos sujeitos ao sofrimento por causa do Evangelho. Segunda lição que eu queria compartilhar com os amados irmãos nessa noite, sobre o sofrimento cristão. O sofrimento cristão, ele aumenta na nossa vida à medida em que nós somos mais fiéis a Deus. Se porventura alguém lhe ensinou que a fidelidade a Deus, que o compromisso a Deus te isenta do sofrimento, essa pessoa mentiu para você. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela diz: quanto mais nós buscamos uma vida de santidade, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos obediência à sua palavra, mais nós sofremos. Vou fundamentar isso, meus amados irmãos, à luz, pelo menos, de um texto aqui, 2 Timóteo 3, versículos 11 e 12. 2 Timóteo 3, 11 e 12, a palavra do Senhor assim nos diz: testemunho de Paulo, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E eu fundamento o versículo 12, vejam. Ora, todos aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, em comunhão com o Senhor, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, à medida em que nós vivemos de uma forma piedosa, de uma forma santa, naturalmente o crescimento há de aumentar. Terceira lição que eu destaco, amados irmãos, sobre a questão do sofrimento à luz da palavra de Deus. O sofrimento acompanhará a igreja, que é o corpo de Cristo, durante toda a nossa existência. Vou repetir isso aqui. O sofrimento acompanhará a igreja em toda a sua existência. Recentemente, na Escola Bíblica Dominical, ao estudarmos o sermão escatológico de Jesus, nós vimos isso com maior clareza. Que, na verdade, o sofrimento, a perseguição, ela tende a aumentar a igreja quanto mais se aproxima a vinda de Cristo. Amados irmãos, nós como igreja não teremos dias fáceis sobre a face da terra. A palavra de Deus não nos promete bonança, não nos promete uma vida de calmaria aqui. A palavra de Deus nos promete calmaria, bonança, paz e quietude interior e pleno gozo no novo céu e na nova terra. Enquanto aqui nós caminharmos, enquanto aqui nós vivemos, amados irmãos, nós como igreja estamos sujeitos e somos caracterizados pelo sofrimento. Nós encontramos aqui uma expressão difícil no texto. Por favor, voltem por gentileza ao versículo que nós lemos anteriormente, versículo 24. Paulo ele usa a seguinte expressão: e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne. Vamos lá. Paulo ele não está dizendo aqui que ele está completando a obra de Cristo. Nós podemos, numa leitura inicial, de uma forma incorreta, sermos levados a compreender que Paulo está dizendo aqui: olha, eu estou completando a obra de Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que a igreja não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não foi surrado, o corpo de Cristo não foi castigado, o corpo de Cristo não foi fustigado na cruz do Calvário. Se o corpo de Cristo sofreu, não esperemos para nós, que somos a igreja, o corpo de Cristo, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. Se Cristo é o cabeça, nós que somos o corpo de Cristo, também sofreremos, também padeceremos. Este é o argumento de Paulo. Então Paulo diz: como parte do corpo de Cristo que sou, eu sofro por entender que esta é a minha vocação. Paulo foi preso, foi chicoteado, foi humilhado, apedrejado, perseguido. Tudo isso ele entendia como parte da sua vocação, como parte da sua credencial como embaixador de Cristo. Todo o embaixador de Cristo, ele sofre. E agora talvez o ponto difícil de aceitarmos aqui quando tratamos de sofrimento. O sofrimento ele traz alegria.
Vejam vocês no versículo número 24, que Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Irmãos, antes que alguém possa interpretar de forma equivocada, Paulo não era masoquista. Ele não tinha prazer no sofrimento. Não é isso. Mas ele entendia que sofrer por causa do Evangelho era um privilégio. Não somente Paulo entendia isso, como também os demais apóstolos, quando estes sofriam, eles se alegravam no Senhor por sofrer por causa de Cristo. Vejam isso em Atos 5, versículo 40 e 41. Atos 5, versículos 40 e 41. A palavra do Senhor assim nos diz: chamando os apóstolos, açoitaram-no, e ordenando-lhe que não falasse em nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, apanharam, sofreram, mas eles saem da presença das autoridades judaicas, regozijando-se, tomados de plena alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Vocês entenderam isso? Nós, embaixadores de Cristo que somos, temos como credenciais o sofrimento. Todo crente que quer viver piedosamente, ele há de sofrer por causa do Evangelho. Segunda credencial do embaixador de Cristo: o serviço. Não existe embaixador que não trabalhe. Não existe embaixador que não mostre serviço. Eu vou fundamentar esse meu argumento nos versículos 25, 26 e 27. Acompanhe, por favor, a leitura do texto. Paulo diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Amados irmãos, para melhor compreender a questão do serviço, eu quero destacar aqui 3 palavras que Paulo emprega a si mesmo nessa passagem. Primeiro, Paulo, ele se chama de ministro. Curioso é observarmos que quando algumas palavras são traduzidas do seu original do grego para a língua portuguesa, elas perdem um pouco o seu sentido, o seu significado e a sua beleza. Por que eu digo isso? Porque, via de regra, quando pensamos em ministro, nós pensamos numa pessoa que mora lá em Brasília, num carrão preto importado, com seu terno e gravata, desfilando pelas esplanadas do Planalto. Essa figura, quando a gente fala sobre a palavra, o quê? Ministro. A gente pensa numa figura assim. Mas a palavra ministro aqui, que é o termo grego huperetes, deve ser por nós compreendida como o mais baixo dos servos. Na antiguidade, nós tínhamos 3 categorias de servos. Tínhamos os diáconos, que eram remunerados. Tínhamos os doulos, que eram os escravos que serviam nas casas. E tínhamos os ruperetes, que eram os escravos que haviam sido conquistados em batalhas. E esses escravos, eles faziam os trabalhos mais pesados, porque eles não tinham valor nenhum. Se eles morressem, o seu dono sentia falta. Não tinha nenhum apego, o proprietário deles. E Paulo se apresenta aqui como ruperetes, como sendo alguém que diz o seguinte: olha, a minha vida não tem nenhum valor. Se eu perder a minha vida por causa de Cristo, grande coisa eu fiz. É o que Paulo diz em Filipenses: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo se vê como um condenado à morte.
que se ele morresse por causa do Evangelho, para isso seria para ele glória. Se ele viesse a ser morto por causa de Cristo, para ele não seria prejuízo nenhum. Por isso é que ele se autodenomina como Ruperetes, o mais baixo dos escravos. Uma segunda palavra que Paulo também faz uso para se referir ao seu ministério e ao seu serviço é a palavra dispenseiro. Nós encontramos aí a expressão dispensação. A palavra dispenseiro é a palavra que podemos traduzir por mordomos. Mordomos. O embaixador de Cristo, ele não fala de si mesmo, mas ele fala do seu Senhor. Nós temos a figura aqui de uma casa. E essa casa ela ficou aos cuidados dos dispenseiros. Cabe aos dispenseiros preparar o alimento e servir a todos que moram na casa. Paulo, ele não ia produzir o alimento, ou ele não ia atrás do alimento. O alimento já estava dentro da despensa. E o alimento é a palavra de Deus. Por isso, quando Paulo se chama de dispenseiro e os pastores são dispenseiros do mistério de Cristo, nós temos a incumbência, meus amados irmãos, não de criar um discurso novo, não de produzir na igreja uma palavra de autoestima, mas de ensinarmos com fidelidade a palavra de Deus, de alimentar a igreja com o alimento que está na despensa, que foi deixado pelo dono da casa, que é Cristo Jesus. A terceira palavra que Paulo faz uso é a palavra proclamador. Aqui nós encontramos também a figura do arauto, daquele que ia à frente do rei. Antigamente, quando o rei entrava numa cidade, quando ele se aproximava de um determinado lugar, ele enviava à frente os arautos. E os arautos, eles iam declarando: o rei está chegando, o rei está chegando. Então as mulheres, elas iam se arrumar, os donos de casa também iam se arrumar, as crianças ficavam todas alinhadas ali pelo caminho para ver a entrada triunfal do rei. Mas sabia-se que o rei estava chegando porque havia o arauto, o proclamador que avisava. Paulo, ele é o arauto do Evangelho, dos mistérios de Deus, assim como também nós somos, como igreja, como embaixadores de Cristo, os arautos das boas novas. Nossa missão, meus amados irmãos, é anunciar que o rei está voltando. E insistir com as pessoas para que elas se preparem para esse glorioso dia. Para que elas se arrumem as suas casas, para que elas se vistam em trajes de santidade, porque o rei está chegando. Nós somos embaixadores, proclamadores dessa verdade. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos, como embaixadores que somos, apresentarmos a nossa credencial de trabalho, de serviço, como ruperetes, como ministros, como dispenseiros e como arautos e proclamadores. A terceira credencial, amados irmãos, de um embaixador é o pastoreio. Eu vou usar desse termo, pastoreio. Vejam vocês o versículo de número 28. O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amados irmãos, quando falamos sobre o pastoreio, nós sempre pensamos na figura do pastor ou no ofício do pastor. Mas eu chamo a sua atenção no sentido de que todos nós, de uma certa forma, devemos pastorear uns aos outros. E como é que nós pastoreamos uns aos outros? Primeiro, anunciando a verdade.
você interpelando o seu irmão, ou até mesmo falando para um incrente a verdade. Paulo, ele tinha um comprometimento com a verdade. Paulo, ele não era levado a distorcer a verdade. Nós, embaixadores, devemos cuidar uns dos outros e cuidar daqueles que fora estão da igreja, anunciando todos os desígnios de Deus. Mas só não anunciando a verdade, como também advertindo contra os erros. E aqui, meus amados irmãos, eu quero destacar que a advertência que Paulo trazia às igrejas, não somente a igreja de Colossos, mas as igrejas na qual ele tinha responsabilidade, elas versavam em 3 áreas. Primeiro, Paulo fazia uma advertência contra a heresia. Paulo advertia os seus ouvintes, as suas igrejas, contra a heresia. E, amados irmãos, nós precisamos ter discernimento. E assim, eu chamo a sua atenção, porque você é um embaixador de Cristo, não deixe de advertir um irmão ou um incrédulo quando ele falar algo equivocado, quando ele se desviar da verdade. Às vezes nós temos medo de advertir em amor, chamar a atenção em amor, de pessoas que estão às vezes compartilhando até mesmo nas mídias sociais. E muito cuidado, igreja, por favor, com aquilo que você compartilha. Porque você está compartilhando a expressão da sua fé. E ao invés de você muitas vezes compartilhar a verdade por meio das mídias, você está disseminando a mentira e o erro. Um embaixador, ele é um guardião da verdade. Ele é um protetor da verdade. Ele adverte os outros justamente contra a heresia. Paulo também versava em advertir os membros da sua igreja contra o pecado. E eu gostaria que você, no nome do Senhor Jesus, entendesse que como embaixador, a melhor coisa que você pode fazer ao seu irmão e a maior demonstração que você pode dar de amor a alguém é não permitindo que essa pessoa continue no pecado, que essa pessoa continue no erro. Às vezes nós vamos pelo caminho ao contrário, o caminho inverso. A gente vê a pessoa no pecado, a gente vê a pessoa no erro e a gente costuma pensar o seguinte: bom, eu não posso perder a amizade com essa pessoa, eu não quero virar inimigo dessa pessoa, então deixe ela seguir o seu próprio caminho. Essa é uma atitude, meus amados irmãos, não de amor, mas de falta de amor. Quem ama exorta, quem ama corrige, quem ama não entrega o seu irmão à vida de pecado. E Paulo também advertia, meus amados irmãos, contra a apostasia. E aqui a apostasia, vamos definir esse conceito, significa o abandono da fé. Amados irmãos, como eu disse anteriormente, o pastoreio é um exercício comunitário, não apenas da figura do pastor. Eu tenho apresentado a vocês aqui que nós pastoreamos anunciando e que nós pastoreamos uns aos outros também advertindo. Sabe aquela pessoa que você hoje, nessa noite, anotou que não veio à igreja? Sabe aquele irmão e aquela irmã que você tem sentido já falta há algum tempo? Sabe aquele jovem que você sabe que está desanimado? Sabe aquele adolescente que você já conversou recentemente e sente que ele tem uma atitude de rebeldia para com a palavra e a igreja? Olhe para cá, igreja. Não desista destes em nome de Jesus. Vá atrás dele. Não permita que ele caia na apostasia, não permita que ele abandone a verdade, não permita que os seus pés resvalem. Paulo constantemente, ele lutava, ele buscava as pessoas, não permitindo que os membros da sua igreja viessem a desfalecer e se afastar da presença do Senhor. Amados irmãos, eu me preocupo em determinados momentos com certos desvios que a gente vê dentro do próprio calvinismo.
E me permita aqui fazer uma colocação. Cremos na doutrina da eleição, cremos piamente na perseverança dos santos. Mas o que nós precisamos entender é que a soberania de Deus, a perseverança dos santos, não exime a nossa responsabilidade de correr atrás, de buscar as pessoas, de advertir, de admoestar e de reintroduzi-los à comunhão da igreja de Cristo Jesus. Longe de nós qualquer tipo de pensamento como esse: se for um eleito, ele volta. É claro que cremos nisso. Temos plena convicção que o Senhor Deus o guarda, que o Senhor Deus o protege, mas isso não nos exime como igreja da nossa responsabilidade de restaurá-lo, de buscá-lo, de incentivá-lo na caminhada, de encorajá-lo na fé. Portanto, meus amados irmãos, rejeitemos o hipercalvinismo, que é esse desvio doutrinário que faz com que muitos de nós nos tornemos pessoas acomodadas, frias e apáticas, distantes e despreocupadas uns com os outros. A soberania de Deus é um estímulo. A doutrina da perseverança do santo é um encorajamento a nós cumprirmos a nossa missão. Porque nós somos usados por Deus para que Deus cumpra os seus planos, os seus propósitos eternos na vida dos seus filhos. E Paulo também pastoreava anunciando, advertindo, mas ensinando. E o verbo ensinar que nós encontramos aqui, meus amados irmãos, é uma referência à atitude prática. O anúncio seria o teórico. O ensino seria a expressão prática. Nós ensinamos de duas formas: transmitindo conhecimento, mas também nos tornando bons exemplos a serem copiados. Paulo é um tanto ousado. E eu confesso a vocês que, à medida em que nós vamos estudando a biografia de Paulo, mais admirados nós ficamos por ver a ousadia desse homem de Deus. Ele diz em uma das suas cartas: sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E agora, para a nossa reflexão, teríamos coragem de fazer tal invocação? Teríamos coragem de fazer tal afirmação a alguém? Olhe para mim, olhe para a minha vida, e me tenha como exemplo para você seguir. Tenha as minhas atitudes como modelo para a sua vida. Amados irmãos, preste bem atenção nisso. Somos uma sociedade carente de bons modelos, de bons exemplos. Paulo não queria de forma nenhuma atrair a glória para si. Ele disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. De uma forma bem prática nós entendemos: os nossos olhos não veem a Jesus. As pessoas não veem a Jesus. Sabemos que Jesus, ele está entre nós, mas ele é invisível aos nossos olhos. Maravilhoso é no Evangelho pensar que o nosso chamado, a nossa vocação, consiste em fazer com que Cristo se torne conhecido de todos os homens através das nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver os passos de Jesus. Quero fazer uma pergunta e eu espero que o Espírito Santo me incomode. As pessoas têm visto Jesus em você? Suas atitudes refletem a glória de Cristo? Suas atitudes apontam para o Redentor? O mundo precisa ver Cristo em nós. A quarta e última credencial de Paulo:
Nós vimos até aqui que a primeira credencial foi o sofrimento. A segunda credencial foi o serviço. A terceira credencial foi o pastoreio, que consiste em 3 atitudes: o anúncio, a advertência e o ensino. Mas agora quero concluir esta mensagem, meus amados irmãos, dizendo que nós que somos embaixadores de Cristo, devemos apresentar a credencial do esforço. Só podemos, de fato, sermos considerados como embaixadores aprovados se nós nos esforçarmos e nos dedicarmos em fazer a obra do Senhor. Vejam vocês isso no versículo número 29. Para isso é que eu também me afadigo. E Paulo diz, esforçando-me o mais possível. É como se Paulo dissesse o seguinte: eu me canso, eu me afadigo e eu vou até o limite das minhas forças por causa da obra de Cristo Jesus. E prossegue o texto: segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo aqui mais uma vez, ele faz o casamento entre essas duas realidades. Primeiro, ele fala sobre a responsabilidade humana. Eu me afadigo, eu me esforço até o limite das minhas forças, sabendo que mesmo que eu vá até o limite das minhas forças, eu não terei bom êxito, se a eficácia da graça de Deus não operar em mim. Podemos trabalhar, amados irmãos, a exaustão de todas as nossas forças e energias. Mas o que eu e você precisamos compreender é que só teremos bom êxito no trabalho e na obra do Senhor se a graça de Deus operar em nossas vidas. Por isso, meus queridos, e o Senhor Deus, na sua infinita providência, preparou nessa noite, que os irmãos tomaram posse, uma mensagem sobre serviço de novo. Fui eu que escolhi. Foi a própria sequência lógica do texto. O texto fala de serviço. Aos amados irmãos que foram eleitos pela manhã e agora, alguns minutos atrás, devidamente empossados, se esforcem. Não tenham preguiça de trabalhar. Não meçam esforços para que o nome de Deus, a obra do Senhor Jesus, ela continue a avançar. Mas ao mesmo tempo que vocês trabalham, dobrem também os seus joelhos. Orem ao Senhor. Clamem para que o Espírito Santo de Deus possa capacitá-los, possa fortalecê-los, para que a obra do Senhor, ela tenha bom êxito. Trabalho e oração. Trabalho e oração. É assim que deve caminhar o cristão. É assim que nós conduzimos a obra do Senhor. Amém, queridos? Relembrando o que vimos nessa noite. Como embaixadores de Cristo, nós devemos ter 4 credenciais. Primeiro, sofrimento por causa do Evangelho. Todo embaixador tem essa credencial. Vai no seu passaporte ali, a credencial do sofrimento. Segunda credencial, serviço. Terceira credencial, o cuidado mútuo, o pastoreio. E por último, esforço diligente para realizarmos a obra de Deus. Fiquemos em pé e o presbítero Antônio Berto retornará aqui ao púlpito e estará orando então por nossa amada igreja. Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor, exposta a nós nessa noite. Rogamos misericórdia de nós, somos fracos, falhos, ó Deus. Muitas vezes não queremos sofrer, mas dá-nos a bênção de entender esse sofrimento por causa da glória de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos cumprir o compromisso que temos
de anunciar o Evangelho, seja em palavra, seja em ação. Abençoa a tua igreja, que nós possamos chegar diante do Pai, ó Deus, com as mãos cheias de ouro, prata, pedras preciosas, glorificando assim o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.